como é que o processo aqui vai se dividir? O problema da unidade ou da pluralidade do processo, ele tem que ser resolvido à luz do direito processual de cada Estado. Então, eu não posso estudar aqui com base no direito comparado. Tá? O próprio Canelucci dizia que o direito processual ele é uno. Por quê? Dizia Canelucci. Porque processo civil e processo penal se distinguem, obviamente, mas não porque tenham raízes distintas, mas porque são dois ramos que se bifurcam a uma certa altura do tronco. Tá? Então, Canelucci sustentava a existência de uma teoria geral do processo. A própria Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1º, ela faz a discriminação entre competência legislativa da União, que se refere ao direito processual unitariamente considerado, porque ela fala de direito processual e não faz a diferença entre civil e penal. Né? Os processualistas penais não aceitam a existência de um tronco comum, de uma teoria geral do processo. E dizem que isto foi uma invenção da Escola de São Paulo, né, por uma questão relacionada para que a ADA pudesse fazer concurso, etc. e tal. Então, se criou esta nova disciplina de teoria geral do processo. Mas os processualistas penais entendem que não há uma teoria geral do processo, e há somente processo civil e processo penal. E isto é um resquício da evolução do processo civil, que foi muito mais extensa e é muito mais antiga do que a do processo penal. Tá? Por isso, os processualistas penais não gostam muito deste tronco único, mas estão errados. Na minha concepção, estão errados. Existe, sim, uma teoria geral do processo. Veja bem, o conceito de ação do artigo 35, né, do inciso 35 do artigo 5º da Constituição é o mesmo para o processo civil, para o processo penal, para o processo trabalhista é o mesmo, para o processo tributário é o mesmo. O conceito de jurisdição é o mesmo para o processo civil, para o processo penal, para o processo trabalhista e qualquer outro. Obviamente, tinha razão Canelucci que em determinado momento existe uma ramificação em que nós temos processo civil, processo penal, porque, obviamente, esses ramos têm as suas peculiaridades, mas essas peculiaridades não são capazes de negar o tronco comum. Não são capazes de negar o tronco comum. Veja bem, e eu ainda sustento hoje que, atualmente, nós podemos falar, inclusive, de um único processo, que é o direito processual constitucional, que é um direito processual constitucional. E esta ideia de publicidade, a ideia de contraditório, a ideia de devido processo legal é idêntica a todos os processos. E as peculiaridades de cada um não são suficientes para dar uma autonomia, porque todos eles têm a mesma raiz. Qual é a raiz? É a raiz constitucional. É o tronco de um direito processual constitucional. Isto é inegável, porque todos os processos, hoje, devem se abeberar, devem se valer dos direitos processuais fundamentais. Então, é óbvio que há um tronco comum. Né? Conforme a natureza da lide, então, é o tipo de lide que vai fazer com que o direito processual se divida em basicamente dois grandes ramos: direito processual penal, direito processual civil. Temos também o direito processual do trabalho, o direito processual militar, penal militar. Né? Qual é a diferença entre o processo penal e o processo civil, neste particular? É o tipo de lide, é a natureza do direito que está sendo discutido. Tá? Então, o processo penal regulamenta o exercício da jurisdição penal, que é por quê? Porque ela é exercida em face de uma lide de natureza penal, que vai se caracterizar por pretensões punitivas
ou medidas preventivas de ordem geral. E vai ter uma legislação própria, que é o Código de Processo Penal e leis esparsas. Quando é que uma lide é penal? Quando houver a tipificação no Código Penal ou numa lei penal esparsa. Tudo que não for penal é civil. Certo? As lides, então, que não têm esta natureza penal, porque não estão tipificadas numa lei penal, de ordinário, elas vão compor a órbita do direito civil e, consequentemente, do direito processual civil. Tá? Em sua maior parte, são lides referentes a interesses tutelados pelo direito privado, pelo direito civil, pelo direito comercial, pelo direito consumidor, etc, etc, etc. Também há interesse outros que são tutelados pelo direito público, tá? Dentro do processo, que é o aspecto constitucional, administrativo, que tem os seus conflitos, mesmo quando o Estado seja um dos sujeitos da lide, que nós já vimos lá no 109 da Constituição Federal, mas que são disciplinados pelo direito processual civil. Tá? Então, tanto o direito processual civil como o direito processual penal, tá? Eles têm como tronco comum um direito processual constitucional. Ou seja, um tronco comum de direito processual. Este tronco comum é o direito processual constitucional, tá? Pertencente à jurisdição comum. Certo? Até aí ficou claro? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Agora, os estados sentem necessidade, conforme as peculiaridades de cada um, de organizar para melhor administrar a justiça, criar jurisdições especiais ao lado da comum para que a jurisdição possa ser melhor aplicada, que é o que nós vimos, que é o direito processual do trabalho, que é o direito processual eleitoral, que é o direito processual penal militar, que todos eles têm por base também a segurança jurídica através da aplicação da jurisdição. Então, às vezes se cria uma jurisdição especial para que a jurisdição possa ser melhor aplicada, porque quanto mais especializado o ramo, as pessoas e os juízes, melhor será as discussões e mais rápido elas vão se dar. No que se refere à autonomia do processo, tá? A autonomia do direito processual teve início lá com a obra clássica de Bealow, em 1868, chamada Teoria das Exceções Dilatórias e dos Pressupostos Processuais. Foi através dessa obra que Bealow consegue separar uma relação jurídica processual de uma relação jurídica de direito material. Tá? Foi aí que o processo passa a ganhar autonomia. E quando é que um ramo do direito ganha autonomia em relação a outros? A resposta é muito simples. Quando este ramo congrega certas peculiaridades que o distinguem nitidamente do outro, que eles têm princípios próprios, que eles têm normas próprias, né? E quando eles apresentam um vasto campo para justificar o seu estudo separado, eles gozam de certa autonomia. A doutrina brasileira aqui é unânime em reconhecer o direito processual civil uma posição de autonomia dentro dos quadros das ciências jurídicas. Né? Por quê? Porque o processo civil, ou o direito processual como um todo, nem só civil, penal, tá? Como o direito processual é autônomo. Por quê? Porque o direito processual possui princípios próprios que não existem nos outros ramos. Contraditório, oralidade, são princípios que pertencem ao direito processual. E, portanto, lhe dá uma autonomia científica. Ele tem leis processuais próprias e formam um corpo próprio. Eles têm características próprias. Existe um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, que lhe dá uma autonomia legislativa. Ele também, além da autonomia científica, ele tem uma autonomia principiológica,
tá? Uma autonomia científica e uma autonomia legislativa, tá? Além de apresentar peculiaridades como instituto de revelia, litisconsórcio, recurso, isso só fazem sentido dentro do processo, certo? Dentro do processo.